Jesus disse: eu sou o bom pastor. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11 a 18. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Um empregado trabalha somente por dinheiro, ele não é pastor e as ovelhas não são dele. Interessante, né? Jesus se caracteriza como sendo o bom pastor. E daí ele diz que as ovelhas não são de outro. Por quê? Porque as ovelhas do rebanho, elas não pertencem ao pastor daquela congregação, ao padre daquela paróquia. Simples. Porque quem pagou o preço pelas ovelhas foi o Senhor Jesus, o bom pastor, o bom pastor. Agora a questão a ser respondida diante dessa frase de Jesus é: para quem Cristo disse isso? Para quem foi que Jesus disse, eu sou o bom pastor? Bem, nós precisamos olhar lá para o Evangelho de João, capítulo 9, versículo 16. Alguns fariseus disseram: o homem que fez isso não é de Deus, porque não respeita a lei do sábado. E outros perguntaram: como pode um pecador fazer milagres tão grandes? E por causa disso houve divisão entre eles. Um cego foi curado, e ao ser curado esse cego de nascença, houve então muitas dúvidas sobre quem de fato havia feito este extraordinário milagre. E para esses fariseus que agora procuram respostas no próprio Jesus, é que Jesus diz: eu sou o bom pastor. Pessoas reagem diante das obras maravilhosas de Deus. Nós vemos isso ainda nos dias de hoje. Ainda entre nós, muitas pessoas acabam reagindo diante dos grandes feitos de Deus. Na Escritura Sagrada, profeta Jeremias, capítulo 23, profeta Ezequiel, capítulo 36, há uma promessa estritamente feita da parte de Deus, na qual ele disse que enviaria o pastor. Ele enviaria o pastor. O pastor, é claro, naquela época seria aquele que iria libertar o povo do cativeiro babilônico, mas essa promessa também refere-se ao próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas houve dúvida e houve rejeição por parte daqueles que receberam essa promessa, por parte dos judeus, pessoas que conheciam as profecias do profeta Jeremias, as profecias do profeta Ezequiel, e essas pessoas cheias de dúvidas, agora questionam: você é de fato o Messias? Você é o Salvador? Querido amigo, querida amiga, aqueles que deveriam já estar esperando, aqueles que deveriam estar ansiosos pela chegada e agora comemorando, celebrando a chegada ou o cumprimento da promessa, o bom pastor veio, está aqui entre nós, é justamente aqueles que duvidaram. Por isso o apóstolo João, lá no próprio Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11, ele escreveu as seguintes palavras, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11. Aquele que é a palavra, veio para o seu próprio país, mas o seu povo não o recebeu. Olha só, aquele que é a palavra, aquele que é o cumprimento, aquele que é a promessa de Deus, veio para o povo de Deus, mas o povo de Deus o que fez? Rejeitou essa palavra, rejeitou essa promessa. Dirigentes religiosos da nação, eles viviam numa verdadeira cegueira espiritual, eram cegos espiritualmente. E esses cegos espirituais, eles foram descritos por Jesus aqui no próprio Evangelho de João, capítulo 10, como ladrões, como mercenários, como os líderes que no momento de desespero do povo, no momento de inquietação do povo, eram líderes que abandonaram as ovelhas, eram líderes que deixaram as ovelhas de lado. Claro, as ovelhas não eram delas, elas não pagaram nada pelas ovelhas, mas Jesus aí diz: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus é o pastor que dá a vida pelas ovelhas. Vida, morte, ressurreição de Jesus é justamente para as ovelhas de Jesus.
Mas o perigo, querido amigo, querida amiga, o grande perigo que eu corro, o grande perigo que você corre é justamente nos tornar indiferentes, é deixar de ouvir, é deixar de seguir esse bom pastor Jesus. Os judeus tinham expectativa messiânica, sim, tinham expectativa messiânica, mas sabe, uma falsa interpretação de que Deus enviaria o Messias político, o libertador político do povo de Israel, da nação israelita. E daí então, por Jesus não ser esse libertador político, aquilo lá trouxe dúvida, aquilo trouxe divisão, aquilo trouxe discórdia entre o povo de Deus. Uma falsa interpretação fez com que o povo deixasse de ouvir e de seguir o bom pastor que agora estava entre eles. Querido amigo, querida amiga, será que há cegos espirituais em nossos dias? Sim, infelizmente sim. E os cegos espirituais dos nossos dias são aqueles que não têm mais a certeza da salvação, que não têm certeza do perdão de Jesus, são aqueles que não têm mais certeza da vida eterna que Deus em Jesus nos oferece e nos dá. Um cego espiritual, é isso mesmo, um cego espiritual, é aquele que ainda hoje, equivocadamente, busca completar a salvação que já é completa em Cristo Jesus. Jesus é o bom pastor. E ele diz, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, para cegos espirituais. Ele diz isso para mim, ele diz isso para você, que corremos risco, que corremos um grande perigo, de também nos tornarmos cegos espirituais. Jesus é o bom pastor, nós somos apenas ovelhas. E como ovelhas, nós muitas vezes estamos feridos por causa dos predadores. Muitas vezes somos como ovelhas que andam longe do resto do rebanho. Nós somos ovelhas, estamos suscetíveis ao erro e ao desvio. Mas mesmo sendo esse tipo de ovelha, lembre-se, Jesus é o bom pastor. E ele continua falando para você. E ao falar com você, ele apenas te convida a ouvi-lo. E quando você ouve a voz desse bom pastor, sim, você segue esse bom pastor Jesus. Jesus, ele ofereceu voluntariamente a vida dele. E de maneira voluntária ele ofereceu a sua vida justamente para que eu não morra eternamente, para que você, ovelha de Jesus, não morra eternamente. Ouça Jesus, siga Jesus, ele é o bom pastor e não é qualquer tipo de pastor, mas ele é aquele que deu a vida para você ter vida. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude a sermos suas ovelhas, ovelhas que ouvem e ovelhas que o seguem. Afinal, ouvindo Jesus, seguindo Jesus, nós fazemos isso porque nele nós já temos vida, vida completa, vida eterna. Deus te abençoe, um forte abraço, fique com Jesus, até uma próxima oportunidade, se Jesus, o nosso bom pastor, assim nos permitir. Deus abençoe. Tchau, tchau.